Olá, sejam todos bem-vindos ao nosso canal. Vamos ter esse tempo meditando para que possamos crescer espiritualmente na palavra de Deus, amém? É sempre bom, né, estar aprendendo de Jesus, lendo os evangelhos, né? E hoje nós vamos tratar de um assunto, o sofrimento. O sofrimento, especialmente naqueles que são cristãos, que levam Jesus a sério, que têm uma vida aos pés de Deus. Vamos tratar do sofrimento, o que Jesus nos ensina. Amém? Amém. Mateus 26, do 36 ao 46. Em seguida foi Jesus com eles a um lugar chamado Getsêmani e disse a seus discípulos: Assentai-vos aqui enquanto eu vou ali orar. E levando consigo a Pedro e aos 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e angustiar-se. Então lhes disse: A minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. Adiantando-se um pouco, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: Meu pai, se possível, passa de mim esse cálice. Todavia não seja como eu quero, e sim como tu queres. E voltando para os discípulos, achou-os dormindo e disse a Pedro: Então nem uma hora pudestes vós vigiar comigo? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Tornando a retirar-se, orou de novo, dizendo: Meu pai, se não é possível passar de mim este cálice sem que eu o beba, faça-se a tua vontade. E voltando, achou-os outra vez dormindo, porque os seus olhos estavam pesados. Deixando-os novamente, foi orar e pela terceira vez repetindo as mesmas palavras. Então voltou para os discípulos e lhes disse: Ainda dormis e repousais? Eis que é chegada a hora, e o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos de pecadores. Levantai-vos, vamos, eis que o traidor se aproxima. Amém. Então a Noemi leu o trecho onde Jesus estava no Getsêmani. Ele leva 3 dos seus discípulos, entre eles Pedro, e vai orar, não é? Mas Jesus declara assim: A minha alma está profundamente triste até a morte. A minha alma está profundamente triste até a morte. Porque Jesus estava passando um momento difícil, onde ele seria entregue aos soldados romanos, às autoridades da Judéia, onde ele seria condenado, sofreria várias humilhações e morreria na cruz. Ele passaria por uma grande humilhação, um grande sofrimento. E ele diz assim: a minha alma está profundamente triste, até a morte. Jesus, não é? Que é Deus conosco, em seu ministério humano, ele passa por uma situação em que ele declara: a minha alma está profundamente triste até a morte. É uma tristeza que parece que vai nos matar. É uma tristeza profunda, é uma tristeza terrível, não é? Que nós nem podemos imaginar. Então, muitas pessoas hoje se perguntam assim: bom, eu sou fiel a Deus, eu leio os evangelhos, eu oro, eu procuro levar todos os meus problemas a Jesus, mas a minha vida tem muitos problemas, não é? A maioria das pessoas tem problemas com emprego, com o dinheiro que não dá até o fim do mês, contas que não conseguem ser pagas, problemas de vícios na família, muitas vezes são filhos, são pais, casamentos sendo destruídos e problemas nos empregos. Muitas pessoas procuram emprego há muito tempo e não conseguem, procuram viver de qualquer bico que aparece. Isso é uma vida muito sofrida. Mas para uma pessoa que serve a Deus, uma pessoa que está aos pés de Jesus, ela fica intrigada: meu Deus, eu te sirvo, eu estou sempre aos teus pés e a minha vida não é nada fácil. Os meus problemas parece que eles são até piores do que aquelas pessoas que não te servem, não é? E a pessoa fica intrigada e muitas vezes ela até escuta algumas pregações, algumas coisas, mas ela não entende por que ela tem que ter aquela doença, por que
as pessoas que ela ama, que também servem a Jesus, se servir a Deus não tem nenhuma diferença, não é? As pessoas pensam assim, poxa, e hoje em dia existem muitas mensagens que têm aquele aspecto positivo, não é? Que se você for a Jesus, a sua vida não terá problema. Essas mensagens visam atrair as pessoas para aqueles lugares para que aqueles lugares se lotem, porque ninguém quer ter problema, não é? Ninguém quer ter problema, ninguém quer ter dificuldade. Mas Jesus, nessa passagem, está com uma tristeza profunda. E ele diz, é uma tristeza de alma. A minha alma está profundamente triste até a morte. Então vamos pensar assim, que a Bíblia não nos promete uma vida sem tristeza, sem lutas. A Bíblia nos promete que Deus estará do nosso lado, que a nossa fé será honrada, que a providência divina estará conosco, mas tem coisas que devemos passar. Mas isso nos impede de orar a Deus? Vamos aprender de Jesus aqui, porque Jesus mesmo, nessa passagem, ele deixa os apóstolos e vai orar. E Jesus ora assim a Deus, que ele estava na condição de homem, né? Então ele ora assim, meu Pai, ele chama Deus de Pai, meu Pai, se possível, se houver alguma possibilidade, se possível, passa de mim este cálice. Que cálice? Aquele cálice do sofrimento que ele deveria tomar. Isso quer dizer, numa linguagem, se for possível, meu Deus, que esse sofrimento todo que eu tenho que passar, ele não precise acontecer. Isso que Jesus está falando. O que Jesus está nos ensinando? Que quando temos um problema, mesmo que saibamos que a vida é assim, devemos levar a Deus em oração, porque a oração a Deus é importante. Jesus não vai só uma vez orar, ele vai 3 vezes. Ele repete essa oração 3 vezes. Ele ora a primeira vez por 1 hora. Ele fala com Deus. E Jesus não peca. Portanto, quando você tem um problema, não é pecado você clamar a Deus, pedir para que aquilo passe. Mas Jesus ora dessa maneira, se for possível. E assim nós devemos orar a Deus. Senhor, se for possível, cura essa minha doença. Se for possível, permita que eu tenha um emprego melhor ou um emprego. Se for possível, permita que eu pague as minhas contas. E assim vão todos os meus problemas. Por quê? Porque nem sempre é possível naquela situação. Mas a vontade de Deus deve prevalecer. E a minha oração deve ser assim: Senhor, eu tenho esse problema. Se possível, afasta de mim esse problema. E Jesus diz assim: Senhor, Pai, ele chama Deus de Pai, né? Se possível, afasta de mim este cálice. Todavia, não seja como eu quero. Jesus diz assim: todavia não seja a minha vontade, e sim como tu queres. E Jesus estava orando como? Prostrado com seu rosto em terra. Prostrou-se sobre o seu rosto. Ele estava em muito sofrimento, num sofrimento profundo. Se Jesus, que não tinha pecado, é Deus conosco, na sua condição de homem, ele passou por essa situação, não sejamos infantis, pensarmos que não vamos passar por dificuldades nenhuma, nem por nenhuma desilusão, nem por nenhum desânimo. As dificuldades virão, mas eu não posso esquecer que, como Deus estava com Jesus, Deus também pode estar conosco, desde que sejamos fiéis a Deus. Acreditemos e não percamos a fé, porque se perdemos a fé por causa de um problema, a nossa fé é muito frágil, não é? A nossa fé tem que ser firme em qualquer situação. Mas nessa passagem, Jesus volta da sua primeira oração e encontra Pedro dormindo. E ele se espanta, fala assim: Pedro, mas nem 1 hora você pôde ficar orando aqui, não é? Enquanto eu orava ali em cima do monte, ali no Getsêmani, ele esperava que Pedro e os outros apóstolos também estivessem vigiando, orando a Deus. Mas Pedro estava dormindo. Ele fala assim: nossa, você não pôde vigiar nem 1 hora? E quando ele ora
Jesus olha para nós, o que ele vê? Se nós podemos vigiar, orar os nossos problemas, ou também caímos no sono espiritual, achando que alguma oração forte, alguma religião, alguma pessoa vai resolver os nossos problemas, quando devemos orar e levar para Deus, não é? Aí Jesus comenta com Pedro: você não pôde vigiar nem uma hora comigo? E ele fala assim para Pedro, como ele falaria conosco também: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Porque quando nós baixamos a guarda espiritualmente, nós podemos entrar em tentação. O que é a tentação? É aquilo que virá para que desviemos do caminho de Deus, da vontade de Deus, e entremos em trevas, não é? E Jesus fala assim, olha, vigia e ora, para que vocês não possam ser tentados, não entreis em tentação. E Jesus explica que o espírito, ele está preparado, mas a carne é fraca. E o que é tentado é a carne, não é? Então, eu começo a deixar o espírito de lado e começo a dar vazão à minha carne. Aí vem o pecado e vem as trevas, não é? E ele voltou 3 vezes orando, e todas as vezes os achou dormindo. E Jesus, ele diz que, então ele nos alerta, não é? Que o traidor estava vindo, ele teria que passar por aquela situação, mesmo ele orando a Deus, aquela situação não poderia, aquele cálice deveria ser tomado por ele deveria passar por aquilo, porque assim era a vontade de Deus, assim nós precisávamos que Jesus passasse, porque Jesus morreu na cruz em nosso lugar, levando a nossa culpa dos nossos pecados, e por ele nós temos a graça e a vida eterna. Mas Jesus precisava ser o Cordeiro de Deus que tiraria o pecado do mundo, como anunciado por João Batista, não é? Mas quando sofremos, vamos lembrar dessa passagem, lembremos, quando estivermos passando por situações humilhantes, difíceis, e observarmos que pessoas que nem ligam para Deus estão assim, pelo menos, parecendo melhores que nós, vamos lembrar dessa passagem, porque o sofrimento realmente faz parte da nossa vida cristã também. Tem coisas que temos que passar e vamos confiar em Deus. Amém? Amém. Então assim terminamos mais um vídeo do nosso canal. Pedimos que você dê um like. Amém. Eu creio que você foi abençoado, assim como nós fomos, né? Amém. E nesse canal nós temos vários vídeos já gravados. Amém. Então eu peço que você dê uma olhada lá, assista os outros vídeos. Tem muitas mensagens edificantes. Vamos Amém. terminar com uma oração. Amém. Senhor, em nome de Jesus, agradecemos ao Senhor pela sua palavra, que nós possamos, Senhor, colocar em prática aquilo que ouvimos e aprendemos de Ti. Possamos, Senhor, ser pessoas prudentes, pessoas que vigiam e oram, pessoas que entregam os problemas diante do Senhor. Amém. E que a gente possa, Senhor, a cada dia mais crescer na fé e no conhecimento do Senhor mesmo. Agradecemos por tudo, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau, tchau. Tchau.